eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Guarda-te que não façais concerto com os moradores da terra onde hás de entrar, para que não seja por laço no meio de ti, mas os seus altares transtornareis, e as suas estátuas quebrareis, e os seus bosques cortareis, porque te não inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, Deus zeloso é Ele, para que não faças concerto com os moradores da terra, e não se prostituam após os seus deuses, nem sacrifiquem aos seus deuses, e tu, convidado deles, comas dos seus sacrifícios, e tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos, e suas filhas, prostituindo-se após os seus deuses, façam que também teus filhos se prostituam após os seus deuses. Com base na palavra de Deus, já fomos um pouco libertos de manhã, e vamos ser mais libertos agora. E vai ser revelado isso depois que fomos. Amém? Que é o propósito da palavra do Senhor. Nós falamos de manhã que Deus procura os verdadeiros que adoram em espírito e em verdade. Então, quem Deus salvou um povo, escolheu os judeus, os hebreus, para um povo que iria adorar Ele, fazer a vontade dEle, servir a Ele. E deu chance a gente também em Cristo Jesus. Para quê? Para nós, qual o propósito? Adorar Ele, manifestar a glória dEle. Amém? E Ele conseguiu, porque Ele consegue o que quer. Amém? Quando todos os salvos são filhos de Abraão, na fé. E a Bíblia diz que Abraão provou que creu e adorou Ele, quando deu o Filho único para ser sacrificado. E foi chamado de amigo de Deus. Sacrificar o quê? O Filho, o único. Quem faria? Abraão fez. E o filho ainda pergunta, para acabar de arrebentar. Imagine fazendo o que tinha que fazer, o filho ainda olha, e o cordeiro? Acabar de estraçalhar. Mas em pé, por causa da promessa, e diante desse Deus, Deus proverá. Amém? Ficou tranquilo e falou isso. E agora nós lemos aqui que a terra que eles iriam, para não se misturar, pelo contrário, para derrubar, destruir todos os ídolos para onde eles iam, que não ia passar de uma cilada, está escrito aqui, ia ser uma cilada para eles. Então não haja comunhão, vocês estão indo e vocês têm que destruir, amém? Não deixar nada de pé, os ídolos deles, amém? Isso aqui é o conserto que Deus está fazendo. E fala, por quê? Ele é ciumento. E não, aqui não fala que ele ficou ciumento. A Bíblia diz que o nome dele é zeloso, ciumento. Não aceita. Amém? A natureza de Deus. Deus é a luz e nele não há trevas nenhuma. Não bate qualquer coisa que domine um coração, não agrada a Deus, porque nós fomos criados para adorar um único Senhor.
Amém? E como é que ele fez isso? Ele deu a chance de quê? Por isso que ele fala, tem que nascer de novo. Quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Vai adorar um único Deus. Amém? Então, e lá em 1 João 5, 21, no último versículo, irmãos, guardai-vos dos ídolos. Amém? E lá nós sabemos que os ídolos era tudo visível, as imagens, estátuas. Só que o mundo se modernizou, está mais sofisticado. Os ídolos também. Amém? Então, o que o Senhor, quando a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, eu quero acreditar que tudo aquilo que atrapalha a nossa adoração ao único Deus verdadeiro, essa verdade limpa, tira, porque isso não passa de um ídolo dentro de nós. Amém? Toda a desgraça da humanidade foi porque Deus falou, depois apareceu uma outra voz. E nossos pais, os primeiros, Adão e Eva cedeu, depois deu para Adão, prevaleceu a outra voz, que na verdade agradou a Eva. Então a devida adoração e respeito e honra a Deus foi quebrada ali. Mas ele é soberano, tirou da presença, ele não aceita. Aqui vocês não podem ficar mais. Amém? Porque o nome dele é zeloso. E nós, agora, como essa verdade vai chegar e vai libertar? É claro que primeiro tem que, o encontro com Deus em Cristo, nós sentimos que o que tanto nós desejávamos, precisávamos, ganhamos. A Bíblia diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, quando a gente ama a Deus, é porque o amor dele no nosso coração já produziu isso. Agora, nós amamos a Deus porque o amor dele está no nosso coração. Não tem como amar a Deus sem o amor dele no coração. Porque o amor dele é o poder do amor. Amém? E se eu amo a Deus, quando eu amo a Deus, ele trabalha, quando ele faz com que eu passe a amá-lo, com certeza, tem que ser assim, é o que diz a Bíblia. Ele diz que eu passo a amá-lo sobre todas as coisas. Amém? Ele chega a falar para mim, não aceito você amar mais a tua mulher, o teu filho, a tua filha, a tua mãe, a tua família mais do que a mim. Não aceita. Um coração dividido não agrada. Um coração dobre não agrada. Duplo ânimo por quê? Tem algum ídolo atrapalhando. Amém? E nós temos que abrir o coração para o Espírito Santo fazer a obra. Fazer a obra. Porque a obra do Espírito é glorificar Jesus, usando a sua espada, que é essa palavra. Amém? Não de homens. Então é a conversão, onde houve uma conversão, vai ser revelada uma certeza sobre-humana ali. De quê? Vai ser revelado o que precisava chegou. A conversão é isso. Vai ser revelado que o que tanto buscava e revelava aquela ansiedade chegou. Se aquieta. Amém? Se aquieta e agora eu tenho a certeza, e todo cristão passa a ter a certeza que o mundo com seus ídolos só me arrebentou. Então eu passo a odiá-los. E agora eu quero que
que ele me tirou do mundo, mas eu estou no mundo. Ele me leva para as regiões celestiais, no mundo espiritual, mas eu continuo aqui. Mas aí ele fala para mim, agora, sabe o que você tem que fazer aí? Através da minha palavra, do meu poder, do meu Santo Espírito, você vai destruir os ídolos deles. Você vai revelar que eles não te governam mais. Não vai ser mais laço para você. Você vai derrubar, destruir a adoração deles. Aquilo que é elevado aos homens é abominável a Deus. São os ídolos. Amém? Se ele abomina, eu também. Amém? E continue, a Bíblia diz que nós fomos salvos para quê? Em Cristo Jesus fomos gerados de novo. A Bíblia diz que tudo foi criado por Ele e para Ele. Então ninguém é salvo para si. Amém? Nós não podemos falarmos que somos salvos e continuar vivendo para nós. Porque a Bíblia diz que eu fui criado para Ele. Então é Ele que é o meu Senhor. Ele que é o meu dono, é o que diz a Bíblia. Amém? Não fomos. Quem nasceu de novo sabe disso. Porque sente que é uma nova criatura e sabe agora quem é o seu dono. É Jesus. E a Bíblia diz que ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Amém? E a Bíblia fala em Efésios capítulo 5, que é um grande mistério isso. A Bíblia compara a igreja como uma noiva. Já falamos isso várias vezes, como uma noiva. A Bíblia diz que vai sair da tua casa, da tua parentela, e vai unir-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Aí depois o Espírito Santo continua. Grande é esse mistério, não do casamento, mas de Cristo e a sua igreja. Uma só carne. Grande é este mistério de Cristo e a sua igreja. Amém? Por isso que a Bíblia não tem problema nenhum em afirmar toda hora. Estamos em? Assim como eu e o Pai somos um, Ele como cabeça, somos o corpo dele, membro uns dos outros. Imagine-se aonde tem divisão, onde não estão de acordo, ele é zeloso. O nome dele é zeloso, ele não aceita. Amém? E fomos, em nome de Jesus, com isso dentro de nós, com esse Senhor dentro de nós passamos o que Ele pede, não fica difícil, porque os seus mandamentos não são pesados, é o que a Bíblia diz. E agora a palavra dele, sem problema nenhum, passa a me dominar. Aquilo que me dominava antes, sentimentos, desejos, não me domina mais. Amém? Medo, orgulho, são ídolos que dominam os seres humanos. A Bíblia diz que Jesus nos liberta de tudo isso. São ídolos que estão aprisionando, porque o ídolo, ele aprisiona, ele escraviza. Amém? Se algo ruim me domina, aquilo é meu senhor. Tem muita gente doente com depressão, com ansiedade, com amargura. Tem? É uma doença do mundo, são as doenças do mundo. Mas a Bíblia diz que com o Espírito Santo, com Cristo, sou sarado. Ele dá descanso para a alma. Então, seja lá qual for esse ídolo que está me atormentando, me perturbando, não fica mais de pé. E quem disse, me pedir, eu faço. Como é que ele vai me ver? Eu, um fiel dele.
não tem como. Ele me prometeu guardar o meu coração e meu sentimento, guardar no poder dele. Qual o ídolo que vai me perturbar? Qual poder nessa terra vai me perturbar? São ídolos que têm que ser destruídos. Tem esses ídolos, mas tem os dos prazeres que me agradam, que tem que ser deixado. Eu não quero escutar mais outras vozes. Eu quero escutar a voz de Deus. Porque a Bíblia diz que há um crescimento de Deus. Amém? E em Colossenses 1 diz que nós fomos criados, toda a criação é obra dele. E nós não fomos criados, o ser humano não foi criado para adorar um montão de deuses. As pessoas que estão na terra, é a alma, o problema é na alma, não nasceram, mas busca algo para satisfazer a alma. Ninguém vai conseguir. Ninguém. Esse desespero para encontrar uma paz, um desespero para encontrar uma alegria, uma satisfação que não saia. Por isso que faz isso, faz aquilo, compra isso, compra aquilo, faz isso, e está a alma sedenta, insatisfeita, mas ele falou, quem come da minha carne, quem come do que eu dou, nunca mais terá fome. Quem bebe a minha água que eu dou, nunca mais terá sede. Sabe o que significa isso? Esse desespero de insatisfação acaba. O contentamento entra, a paz que excede todo entendimento se instala, porque foi derrubado, e eu quero, foi derrubado, foi destruído os ídolos que estavam me atrapalhando. Já eu tenho que me examinar. E Tiago diz assim, para uma igreja, para um povo, é o que diz a Bíblia, não sou eu. Adúlteros e adúlteras, chama isso. Não sabe que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus? Olha o que, que o texto diz. É o Espírito Santo que fala para uma igreja e diz assim para ela, continua: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. É o que está na Bíblia. E diz assim: senti as vossas misérias. Então está falando assim, vocês estão mal, sinta, reconheça a miséria. Olha o que diz a Bíblia, é o que diz a Bíblia, troca esse riso aí em pranto, começa a chorar, tem que chorar e está rindo, olha, mas tu também diz, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, e Ele vos exaltará. É se render. Eu tenho que me render, todos nós. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Sentir, está falando que eu estou mal? Sentir, não fica brincando, chora, se humilha, se achega a Ele, porque buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Vai me achar Deus, hein? Se humilhar perante Deus, qual o problema? E saber que vai ser exaltado. O que é ser exaltado por Deus? É receber o que tanto precisa para a alma. Não é a gente viver como se já tivesse tudo bem. E tem que sair os ídolos, amém, irmão? Mas tem que sair em nome de Jesus. E quem faz essa obra? Aqui, ó. Tem que ser revelado. Porque eu tenho que enxergar para ser destruído. Agora, como é que eu vou enxergar? Escutando essa palavra, porque não tem criatura encoberta diante dele. Ele revela tudo. Para a gente enxergar e ver. Ele mandou aqueles tirarem? Mandou? Então, quando ele revela, ele aponta onde está o ídolo, que eu não sabia. Agora fala para mim que tira,
arranca, destrua, porque Ele que ajuda no nosso homem interior, Ele mostra para ser tirado, amém? Ele que mostra, e a Bíblia diz em 1 Pedro, diz que aquilo de que alguém é vencido, torna-se o seu Senhor, amém? Algo que permanece, que não era para estar mais, preguiça, covardia, indiferença, não era para ter mais, amém? Ele mostra que eu estou sendo indiferente à palavra dele. Aí, que desgraça é essa? Porque eu estou sendo indiferente, porque na verdade eu só escuto uma voz, a minha. O dia todinho eu escuto só uma voz, a minha. Quando eu escuto ou alguém, aceito que alguém fale, é porque esse alguém falou o que eu quero, eu continuo aceitando só a minha. Mas Jesus faz uma obra incrível na alma, e fala assim: nunca mais aceite a tua voz. Nunca mais aceite a voz de ninguém se não for inspirado pelo Santo Espírito. Não aceite. É isso que a Bíblia diz, porque eu fui salvo para Ele, nós fomos salvos para Ele, tem que sumir essa desgraça toda de nossas vidas. Em 2 Tessalonicenses 2,4, abra a palavra do Senhor. Olha o versículo 3, palavra do Senhor para nossas vidas. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem antes a vinda de Cristo. Sem antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Será que dá para enxergar a apostasia, irmão? Dá? Tem alguém vendo a apostasia? E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Isso aqui é o Espírito Santo usando o apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo, ele fala quando fala do templo de Deus, ele fala em todas as epístolas, quem é o templo de Deus? A igreja. A igreja. E a Bíblia diz que ele se manifesta, ele se apresenta como anjo de luz, ministro da justiça. E ele é vivo, invisível, e quer ser adorado. Onde tem mentira, ele está sendo adorado? Nenhuma mentira vem da verdade. Ele é o príncipe desse mundo, é o Deus desse século. Toda má influência é através dele. Quando nós não der lugar ao diabo, fora de Cristo é o que só as pessoas sabem fazer, amém? E ele está onde? Na casa de Deus, enganando, como se fosse Deus, amém? Como? E a Bíblia diz que, cuidado com o espírito, com o anticristo. A Bíblia diz em 1 João, capítulo 2, e diz que já tem muitos anticristos espalhados pela face da terra. Isso há 2000 anos atrás. Já tinha muito. E o apóstolo João, pelo Espírito Santo, já alertando a igreja pelo perigo desse espírito do inferno, o espírito do anticristo, já se infiltrando na igreja, enganando a igreja, e o Espírito Santo usando o apóstolo para manter a igreja firme. E hoje não é para fazer isso. 2000 anos depois,
Será que esse espírito, está por aí espalhado, enganando? Será que já está? Está, e a Bíblia apresenta ele para nós expulsarmos ele de nossas vidas. Onde ele se encontra colocando ídolos e fazendo com que esse ídolo, que é dele, tome conta do nosso coração e não permita que haja um aumento de Deus em nós. Porque a obra do Espírito Santo é fazer Deus crescer em nós. Amém? A obra do Espírito é um aumento de Deus no templo dele. Amém? Agora ele faz isso como? E na obediência à verdade, ele vai tirando todos os ídolos. Em Colossenses capítulo 1, ninguém vos domine a seu bel prazer. Ninguém vos domine a seu bel prazer. Quando fala ninguém vos domine, é alguém, amém, irmão? É alguém que está trabalhando para me dominar. Em nome de Jesus, eu tenho que ficar atento com os de fora e com os de dentro. Para mim não me dominar. Amém? Senão só me preocupo com os outros e estou fazendo a minha vontade. O meu ídolo é o meu ego, o meu orgulho. Não me rendo. Não aceito correção. Não aceito ser chamado a atenção. Não aceito ser ensinado. O ídolo do orgulho miserável, que é uma rebeldia contra Deus, está de pé. Amém? Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade, culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Amém? Se tiver tudo certinho, de acordo como diz a Bíblia, há um crescimento de Deus dentro de nós, mas sempre lembrando que o nome dele é zeloso. Para que aconteça isso, os ídolos têm que ser derrubados de nosso coração. Amém, irmão? E esse infeliz do espírito do anticristo trabalha para enganar, para tirar a igreja do foco, não permitir que alguém se converta. Ele trabalha, toda essa modernidade, tudo, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Todo aquele que ama o mundo e as coisas, dá bem, tem mentira ali, tem mundanismo, tem corrupção, é todo um propósito para ganhar mais dinheiro. E se ele que tem essa autoridade, esse poder sobre-humano, que ele que é o autor da vida, olhando para Jesus, todas as coisas, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, olhando para Jesus para não permitir que ninguém domine mais os nossos corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo, essa é a vontade dele, amém, irmão? Então, quando eu escutar assim, quando ele está falando comigo, apartai-vos da aparência do mal. Apartai-vos da aparência do mal é alguma coisa. Se eu não me apartar da aparência do mal, eu vou revelar que aquilo eu não consigo abandonar. Se eu não consigo abandonar aquilo, aquilo é o meu Senhor. Eu não consigo me livrar do celular. A Bíblia diz: apartai-vos da aparência do mal. Sai fora, porque a aparência, não é o mal não, a aparência está mandando sair. Tem mais, as más conversações corrompem. O que é as más conversações? As que vão me atrapalhar para que haja esse aumento de Deus. Então, se eu estou ignorando esse aumento de Deus que ele diz que tem quando está tudo certinho, se eu estou ignorando disso, é porque tem ídolos aqui dentro, eu não recebo a palavra dele.
Não está acontecendo porque eu não quero. Porque a Bíblia diz que tem. Se tiver tudo certinho, tem o aumento de Deus. E aumento de Deus, e eu estou fazendo o que Ele me pediu. Os ídolos do mundo, derruba, destrói. E com isso a gente vai ajudando outras vidas, falando isso, ensinando isso. Usar sim, porque ali todo é um massacre de outras vozes, que entra na nossa alma. E quem veio morar aqui, o nome dele é zeloso. Ele não aceita dividir o que é dele com alguém. A Bíblia diz que o Senhor, olha que coisa linda, a Bíblia diz que Jesus me conhece pelo nome. Ele está, quando ele me chama para me mostrar algo na palavra dele, ele, Mário, ele conhece os que são seus. Quem é dele? E a Bíblia diz que aquele que confessa o nome dele, é a regra, se aparta da iniquidade, não quer mais ela, não quer mais os ídolos, não quer mais ninguém governando, porque ele não aceita. Fui salvo não para mim, para ele, só para ele. E que essa palavra nos governe, não somente agora, mas para todo sempre. E com isso eu estou rechaçando e não dando a menor chance o espírito do anticristo, que trabalha para não deixar Deus fazer a obra em nossas vidas. Está espalhado aí. Onde há mentira, onde há, a Bíblia diz assim, que só funciona uma coisa em nós. Dos nossos lábios tem que ser sim, sim e não, não. Sim, sim, não, não. Com Jesus é assim. Não tem que ficar titubeando sem saber o que falar, falando meias verdades. Não existe. Essa palavra nos liberta de uma forma plena. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que a mensagem de manhã e agora, eu estou salvando vocês agora, não é para deixar mais um ídolo governar mais vocês, pelo contrário, tudo que for revelado, destrói, tire, amém? Para Lázaro sair, primeiro ele falou, tira a pedra, falou que tinha que tirar a pedra, amém? Tira a pedra, o que fizeram? Tiraram. Depois ele falou para um morto, já há 4 dias, levanta, o que aconteceu? Então, tudo surgiu na obediência, amém? Tu tira o que está atrapalhando, tu levanta da onde tem que se levantar, você faz quando ele está falando, tudo vai acontecendo, em nome de Jesus, porque a fé que é gerada em nós, a fé, ela que faz isso, a fé nele, fé só nele, ele faz tudo por nós. Que seja assim em nome do Senhor Jesus. O conselho dele é a melhor coisa para nossas vidas. É em nome de Jesus. Vamos colocar de pé.